A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada, querido amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou o pastor Samuel Adonai e eu quero meditar com vocês nesse momento, em breves minutos, sobre a visita de Nicodemos a Jesus. E lemos lá em João, no capítulo 3, este momento singular que vai nos ensinar muitas coisas. Você pensa, às vezes nós não temos ideia de que histórias que estão lá na Bíblia, elas têm dentro de si uma mensagem poderosa para a nossa vida no presente, para os nossos dias atuais. Então acompanhe comigo esta leitura. João 3 diz assim: Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não fique admirado que, por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aleluia. Perceba aqui, queridos, que este encontro de Nicodemos com Jesus é algo muito simbólico, porque Nicodemos ele era muito respeitado, sendo um dos principais sacerdotes em Israel. Este homem que, como um fariseu muito respeitado, ele vai de noite ter com Jesus, porque naquele momento muitos dos seus irmãos fariseus estavam vendo Jesus como uma ameaça à religião oficial judaica, ao judaísmo, à ordem religiosa instituída naquele presente. Mas Nicodemos, ele de alguma forma foi impactado pela mensagem de Jesus. E ele precisava ver de perto, ouvir de perto, saber mais sobre esta mensagem. Ele vai ter com Jesus. E ele começa então louvando o Senhor, ele começa então honrando ao Senhor. Rabi. Jesus então confronta de frente a religiosidade de Nicodemos. Ele bate de frente, ele desnuda todo o arcabouço de pensamento acerca do que é ser um adorador, acerca do que é ser um servo de Deus, acerca do que é pertencer ao reino de Deus. Coisa que os judeus não haviam compreendido, por isso muitos não acreditaram em Jesus, porque esperavam o reino de Deus como um rei, segundo o rei Davi, um rei de guerra, com todo um aparato militar para guerrear contra o Império Romano e libertar politicamente ali o povo de Israel. E Jesus vem com uma proposta totalmente diferente. Um reino não com espadas, mas um reino com o poder de Deus para salvar o homem perdido, trazendo paz, misericórdia e graça salvadora. Então, amados, Jesus ele vai de forma incisiva e já inicia a conversa com Nicodemos dizendo: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí eu pergunto, o que é aqui nascer de novo? O que Jesus quer falar com isso? Nicodemos não compreende.
Ele, de forma até humilde, ele pergunta: mas como pode um homem nascer sendo velho, vai voltar ao ventre materno? E Jesus vai então e começa a revelar de forma ainda que, né, compreensível, de forma mais tácita, de forma mais simples, singela para nós, o que é o reino de Deus. Ele vai e começa a dizer que nascer de novo não é voltar ao ventre materno, mas é nascer da água e do Espírito. Amados, nós nascemos do nosso ventre materno e quando nós nascemos, é o primeiro passo para ingressar na vida. E após esse primeiro passo, vem uma fase de maturação, vem uma fase de amadurecimento, uma sequência de fases em que você vai passando pela primeira infância, segunda infância, a pré-adolescência, e aí vai a adolescência, a juventude, aí vai você entrando para o mundo da vida adulta, e aí vai. E aqui, amado, Jesus traz um novo nascimento, né? Nascer do Espírito como primeiro passo para ingressarmos na vida eterna. E este primeiro passo é dado não após a morte, mas é dado aqui, no hoje, no aqui e agora. Este primeiro passo, né, é esse nascer do alto. Esse nascer do alto é um eterno, perene e perpétuo reinício. É um renovar-se através da revelação da vontade de Deus para nós em sua palavra. E aqui, amados, no nascimento materno ali foi o início de uma jornada, de uma vida. Ao encontrarmos com Jesus, a nossa vida ela tem um reset, ela tem um reinício. Então coisas são tiradas, outras coisas são transformadas e outras coisas maravilhosas são acrescidas que vêm da parte de Deus, de tal forma que ele vai contrapor aquele que é nascido da carne, que em um momento todos nós nascemos da carne, mas só vai herdar o reino aquele que tiver esse segundo nascimento, que é o nascer do Espírito. É o encontro com Jesus, meus amados. É o deixar Jesus mudar a minha vida. É o deixar Jesus, com a sua mensagem, moldar um novo homem, uma nova mulher em você. E aqui, queridos, esse novo nascer é um renovar-se o tempo todo. Renovar-se como, Samuel? O renovar-se no proceder, na forma de falar, na forma de vestir, na forma de se apresentar, de comunicar. E não só palavras comunicam. O seu comportamento comunica algo. As suas vestimentas comunicam algo. Porque tudo é atitude, é comportamento e tudo comunica uma mensagem. E esse novo nascimento, ele modifica a minha forma de expressar. Ele me dá agora uma mensagem para carregar. Que mensagem é essa? As palavras do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, que é não para somente você pregar, mas é para você viver. Você carrega não na sua boca, você carrega com tudo que você é. E este novo nascer, nascido do Espírito, e ele fala que aquele que nasce do Espírito, ele é como o vento. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Primeiro, amados, isso nos traz a pensar que aquele que é nascido do Espírito, ele não fica preocupado de onde ele veio. Ele não fica olhando para o passado, ele não fica olhando para o que passou, ele não fica preso ao sofrimento, a traumas que ele viveu, aos erros que ele cometeu no passado. Mas se ele teve agora um encontro com Jesus, ele vai olhar para frente. E também ele não vai ficar se preocupando com o amanhã, ele não vai ficar se movendo apenas quando ele compreender o propósito de Deus. Não, deixa eu entender o que Deus quer. Não, você precisa se mover pela fé. Aquele que é nascido de Deus, ele é movido, ele anda pela fé. Aleluia. Você consegue isso? Você tem vivido hoje andando por fé? Ou você está buscando ver para crer? Você está preso ao passado? Você precisa nascer do Espírito, ter um
encontro real com a pessoa bendita do Senhor Jesus. E aqui, amados, nascer do Espírito também nos traz como este vento, essa metáfora do vento que você não sabe de onde ele veio, ele faz o barulho, você não sabe para onde ele vai. Nós precisamos entender que Deus, ele age de forma inusitada. Nem sempre você vai entender o trabalhar de Deus, porque o Espírito Santo, ele age como ele quer, e assim deve ser. E você deve entender, queridos, que como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, antes de orar pelo pão, antes de pedir o pão nosso de cada dia, ele ora pedindo a vontade do Pai. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade. E depois que ele vai falar, dá-nos o pão hoje de cada dia. Porque a vontade de Deus é o pão da nossa alma. A vontade de Deus, queridos, é o repousar na fé. A vontade de Deus é que nos sustenta em meio a momentos que você fica perdido, sem entender o que está acontecendo, e você é levado até mesmo tentado a ficar irado com Deus, ficar com mágoa de Deus, com raiva da vida. Mas não, você busca a vontade de Deus, e ainda que você não compreenda essa vontade, você crê pela fé que Deus tem o melhor para você. Ainda que este corpo terreno pereça, ainda que esta casa terrena pereça, mas a nossa alma está pronta, o nosso espírito está pronto, e este é que vai herdar os céus. A carne não herdará os céus, apenas o espírito. E antes de chegarmos lá, seremos todos transformados em um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, como está lá em 2 Tessalonicenses. Então, queridos, neste dia eu estou completando 43 anos de idade. E a gente, nessa data de aniversário, a gente fica refletindo sobre o nosso nascimento e a nossa vida também atual. E eu louvo a Deus, porque minha mãe era mulher estéril, que não podia ter filhos, desenganada por médicos, e ela conheceu a história de Ana lá na Bíblia, e ela começou a orar ao Senhor. Ana conseguiu um filho, que deu o nome de Samuel. Por isso meu nome hoje é Samuel, porque minha mãe, ela obteve de Deus um milagre de poder ser mãe. E eu louvo ao Senhor, porque o meu primeiro nascimento foi um milagre, mas o maior milagre foi o meu segundo nascimento, quando eu tive o encontro real com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe tua vida. Se você não segue o nosso canal ainda, se inscreva aí no canal, aperta o sininho, dá o joinha e compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar mais vidas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus.